Fala galera, estamos aqui de novo para o terceiro programa do Watford Brasil. Estou novamente com os nossos companheiros aí, Vitor, Guilherme, e vamos fazer esse programa um pouquinho especial, até para explicar para você, torcedor que está acompanhando, por conta das rodadas, uma muito apertada com a outra, a gente decidiu não fazer pré-jogo antes do jogo contra o Icombe e nem um pós-jogo após a partida contra o Bournemouth. Então a gente vai fazer tudo curtinho nesse programa de hoje e vamos trazer um assunto bastante oportuno após o resultado de 1-1 contra o Wycombe. Vamos trazer aí o trabalho do Ibit, vamos tentar aí desmembrar, ver o que tem de positivo e de negativo. Então, antes de conferir esse programa, vai aqui, se inscreve no canal, aperta ali o sininho para toda vez que a gente subir um vídeo aqui na nossa página, você seja o primeiro a acompanhar. Também vai lá na página do Instagram, @WatfordFCBra, ou lá no Twitter, Watford Brasil, e siga a gente. Então, dando aí as boas-vindas ao Vitor, ao Guilherme, vamos rapidamente falar sobre o confronto entre o Watford 1, Bournemouth 1. Esse jogo aconteceu no sábado, né? E o Watford, por muito pouco, não saiu com os 3 pontos, tomou o gol de empate aos 96 minutos. Queria que, primeiramente, o Vitor falasse da avaliação dele desse confronto de 1-1 contra o Bournemouth, um time, o primeiro confronto do Watford contra um time que foi rebaixado junto com ele da Premier League na temporada passada. Manda a bala, Vitor. Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Pois é, e a gente conversava offline, né, antes de começar a gravar, e eu até disse, até comentei, essa derrota foi bem à la Watford, né? Tomar um gol depois dos acréscimos, nos acréscimos, né? É bem o Watford. O Watford, para mim, jogou bem, mas realmente esse gol aos 96 minutos manchou toda a partida. Ô Guilherme, bem-vindo novamente ao programa e queria que você destacasse esse jogo. O que você pode fazer? Que avaliação você fez, né, na verdade, de Watford 1, Bournemouth 1? Fala galera, e aí Jefferson, e aí Vitor, então aí mais uma vez, né? Mais um programa. Então, eu achei que o Watford consideravelmente soube anular o adversário, mas não foi essa partida eu não achei que foi uma partida tão boa assim do Watford. Teve umas oscilações, acho que o segundo tempo deu uma melhorada, o time conseguiu encaixar bem alguns ataques, mas eu acho que faltou mais, assim, o que a gente já fala, de criação mesmo, né? Problema na criação. E consegue fazer um gol, uma bonita jogada até na transição rápida, do lançamento do zagueiro para o ponta, e o ponta cruza e centroavante faz o que tem que fazer, que é o gol. Mas aí é desatenção já no final do jogo, já quase apagando as luzes, toma um gol, um balde de água fria. É até complicado também da forma que o Watford jogou, né? Jogar da forma meio assim, retrancada, tem que ter uma força mental muito elevada, de qualquer erro, toma o gol. E foi isso, aconteceu e foi o empate. Na minha visão, o Watford fez um bom primeiro tempo. Se for pegar aí, o Bournemouth pouco chegou à meta do Foster. Saiu o gol cedo até, né, nos primeiros minutos de partida. Só que o segundo tempo não me agradou. O time começou recuando demais, teve aquela chance bem no comecinho com o Sarr, um belo lançamento do Capoue. E, assim, é uma coisa que a gente vai discutir em outros programas, né? A diferença do estilo do Capoue para o Chalobah. Por que eu prefiro o Capoue atuando do que o Chalobah, mas isso é uma discussão para um outro programa. Mas foi um belo passe e o Sarr desperdiçou uma grande chance, né? E depois foi, né, tomou o gol ali já nos acréscimos. Na minha opinião, um erro do Cathcart, porque ele era o marcador do cara que fez o gol, e quando o Foster afasta a bola, em vez dele encostar no jogador, ele vai para cima da linha. Normalmente, a gente que acompanha mais futebol, esse movimento do zagueiro ir para cima da linha é quando o goleiro está batido. E no caso ali, o Foster tinha afastado uma bola e a bola sobrou pro cara, né? Não tinha talvez a necessidade de ir para cima da linha. Talvez foi um impulso de zagueiro mesmo, né? Mas eu acredito que o Watford fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo, na minha opinião, deixou cair, começou a recuar mais e o Bournemouth gostou da partida. Não sei se vocês têm essa mesma visão do que eu dessa situação do segundo tempo. Não, acho que assim, na questão do segundo tempo, na minha opinião, foi um pouco melhor, porque o Watford conseguiu anular o Bournemouth por um tempo, assim, na marcação mesmo,
jogando de forma mais reativa, né? Eu acho que, não sei se foi por opção do treinador de resguardar mais, ou foi os jogadores que entenderam e quiseram fazer desse jeito. Não dá para saber exatamente. Mas eu achei legal porque, assim, o Watford soube se resguardar, conseguiu marcar direitinho e conseguia sair bem no ataque. Mas só foi essa questão. E no primeiro tempo, como você falou, você achou que foi bom assim, eu acho que foi legal, mas teve algumas oscilações. E o Bournemouth chegou com muita pressão, acho que foi o Foster fez uma ou duas defesas assim importantes. Ô Vitor, você tem essa visão também? Eu gostei até um pouco do segundo tempo, mas eu acho que o Watford começou a relaxar a partir do minuto 80, 85. O Watford relaxou, achou que o jogo já tinha sido ganho. E aí, contra o Bournemouth, que, como você citou, a equipe que caiu junto com a gente, não pode acabar vacilando assim. E agora vamos para o desastre, né? Seguinte, acho que todos nós, torcedores do Watford, pensou, pô, a gente perdeu 2 pontos em casa frente ao Bournemouth, uma equipe mais ou menos do nosso nível, mas vamos recuperar frente ao Wycombe, né, fora de casa, porque é uma equipe que não tinha pontuado ainda, tinha levado bucha de boa parte dos clubes que enfrentou, e o Watford ficou no empate por 1-1. O Sarr abriu o placar no segundo tempo, após um primeiro tempo tenebroso da equipe, e abriu o placar, parecia que as coisas tinham melhorado, e como sentiu o gol, só que logo em seguida, novamente uma falha defensiva, o Cabazele bobeou na marcação de uma cobrança de escanteio, o zagueiro deles tomou a frente dele, e, gente, quando o zagueiro perde a frente, desandou. Só não sai o gol se o cara errar o gol mesmo, a pontaria, né? E acabou tomando o gol, não teve força para reagir, foi um jogo bem xoxo do Watford, muito fraco, né, preocupante, mas 1-1, um ponto conquistado, né, que mantém ali o Watford dentro do G6, vamos dizer assim, e queria principalmente de vocês dois que acompanharam na íntegra a partida, né, que vocês fizessem uma avaliação do que foi esse Watford frente ao pior time da competição até então, em pontuação nem tanto, porque o Sheffield Wednesday ele estava com uma pontuação negativa, mas de desempenho a pior equipe. Queria que primeiro o Vitor falasse desse desempenho do Watford no jogo da última rodada. Eu acho que o Watford entrou muito mal na partida, para ser sincero, saída muito ruim, e acabar perdendo 2 pontos para uma equipe de League One realmente é muito ruim. Infelizmente, esse empate tem que ser comemorado como uma vitória para o Watford, porque o Wycombe, na minha opinião, até merecia ganhar o jogo. Pelo segundo tempo que fez, o Wycombe jogou melhor. O Guilherme, você que acompanhou também essa partida aí, que desempenho você viu do Watford? É a mesma visão do Vitor? Foi um jogo bem ruim e o Watford mereceu perder, de fato. Contamos muito com a sorte dos atacantes deles não estarem com o pé na forma certinho, porque foi complicado ver o Watford jogando. A gente viu um time que não consegue atacar e também defendendo muito mal. Acho que foi o jogo que eu mais assim vi o Watford defendendo mal mesmo, mal. Foi o pior jogo do Watford na parte defensiva, onde ele não conseguiu simplesmente anular o adversário. Tinha muito espaço entre o meio-campo e a linha de defesa. Os jogadores do adversário praticamente passavam a bola por dentro e sempre achavam um atacante já em cima do zagueiro. Então o zagueiro tinha muita dificuldade em conseguir anular o adversário. Daí, muitas vezes saiu uma finalização, o Foster defendeu acho que 3-2, que foram assim em cima dele praticamente, o reflexo dele tá topado e ele conseguiu fazer grandes defesas. E pela partida desastrosa que foi na defesa, pediu para perder. Até o técnico falou que o adversário merecia a vitória, porque o Watford não conseguiu jogar. Então, assim, eu acompanhei muito pouco, eu liguei a TV e tomei o gol. Então não tive muita sorte, depois acompanhei o finalzinho, a pressão do Wycombe para conseguir a primeira vitória, né, na competição. E no nosso grupo de WhatsApp, né? E no nosso grupo de WhatsApp, principalmente após a partida, ficou bastante evidente o descontentamento de alguns torcedores com o trabalho do Ivic. E hoje a gente vai analisar um pouco do que foi Vladimir Ivic até o momento, como comandante técnico
da equipe do Watford, então a gente vai discutir bem isso. Então vamos trazer alguns dados primeiramente, né? Até então foram 10 jogos, 8 pela Championship, 2 pela Carabao Cup, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 53,3% de aproveitamento. Já iniciando essa parte de avaliação, eu não vou dizer que é uma avaliação boa, na minha opinião, eu não acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas é de razoável para bom. Por que eu vou embasar nisso? Porque das 2 derrotas, a gente teve uma derrota para o Reading, que hoje é o líder do campeonato disparado, que tem uma boa equipe, apesar do Watford não ter feito um bom jogo. Tem uma boa equipe, um sistema defensivo qualificado. E a outra derrota foi para o Newport, na Carabao Cup, onde o Watford foi com um time desmembrado, né? Muitos moleques da base, né? Tipo, um time bem assim desmontado em relação ao que é hoje ou o que a gente imagina de ser uma boa equipe para o Watford. Então, na minha opinião, eu coloco que é algo de razoável para bom, porque as 2 derrotas foram em jogos muito específicos, contra hoje atual líder do campeonato jogando bom futebol, e contra o Newport, onde foi um time praticamente desmontado, diferente do que é o time considerado titular hoje do Watford. E daí, o que me preocupa? Essa última partida frente ao Wycombe, onde você já tem um desenho de time ideal, onde você já tem o Capoue atuando por 90 minutos, onde você tem o Sarr já com entrosamento, onde você já tem os jogadores com a base daquilo que a gente espera que seja a equipe titular. E o outro jogo que me preocupou foi contra o Sheffield Wednesday. Foi na segunda rodada, onde a equipe no primeiro tempo foi nulo no ataque, não jogou nada. E daí na segunda etapa conseguiu construir alguma coisa, mas se não fosse o Foster teria perdido o jogo. Então acho que foram os 2 jogos que mais me preocupam. E do lado positivo, tirando os 2 últimos gols que foram falhas do sistema defensivo, eu acho que o sistema defensivo é algo positivo. O Ivic conseguiu construir ali num sistema com 3 zagueiros. Eu ainda acho que o Wilmot tem que ser titular nessa equipe. Na minha ideia, seria Kabazele, Ekong e Wilmot. Eu acho que deixaria um sistema forte fisicamente e a saída de jogo pelo Wilmot, que hoje a gente não tem muita saída de jogo. E o outro ponto que me deixa preocupado é o meio-campo. Acho que o Guilherme vai falar também em cima disso. A gente ainda não teve a volta do Hughes. Eu acho que essa volta do Hughes é muito aguardada para ver o que ele poderá entregar nesse meio de campo, onde você tem uma trinca, com teoricamente um volante, um segundo jogador box-to-box e um cara mais de armação. Então eu ainda quero ver o Hughes nesse time para tirar uma conclusão acerca disso, de falar assim, não está funcionando esse esquema, porque o meio-campo já testou vários jogadores, não está funcionando, ou às vezes o Hughes pode consertar pela capacidade que a gente sabe que ele tem de atuar. Então, eu queria passar também para o Guilherme, através desses números, fazer essa avaliação do que ele acha do trabalho do Ivic nesses 10 primeiros jogos dele como comandante do Watford. É verdade, eu concordo com o que você disse, que é de razoável para bom. A gente sabe também que teve a questão da pandemia, foi uma pré-temporada um pouco mais corrida, tem a questão dos jogos, que hoje no jogo, na última partida, acho que é um pouco do desenho que deve ser o Watford durante a temporada. Mas se a gente pegar partidas anteriores, todas tiveram de 2 a 3 mudanças, então é um pouco complicado essa questão de sequência, da sequência para o time ideal. Ontem a gente viu um pouco do que pode ser o Watford durante a temporada, mas nos jogos anteriores não. Sempre estava mudando o jogador, teve o posicionamento do Sema, que hora ele estava na ala esquerda, outra hora estava com o meio campo jogando por dentro. Tem a questão do Sarr, se dá continuidade para ele fazer dupla com o João Pedro ou não. Feminia, uma hora está jogando como ala direita, outra hora está jogando como ala esquerda, por questões de opção mesmo que não tem. E na defesa, na linha de 3 zagueiros, a gente vem sempre mudando. Como é que, assim, é meio complicado na questão de entrosamento, porque a gente sabe que o Wilmot tem alta capacidade para ser titular, principalmente por fazer uma saída de jogo boa, que a gente sabe que ele tem qualidade com a bola aos pés. Aí vem o Kabasele, que não tem o primor técnico com a bola aos pés, mas no embate físico ele já consegue desempenhar bem. Tem o Ekong, que chegou recentemente e parece que já é titular também, acho que já tem 3 jogos, eu acredito.
e tem uma média de mais de 75 minutos, eu acho, por partida. Eu acredito que ele já tenha isso. Talvez eu esteja enganado. E tem o Metcalf também, que acho que fica muito nessas 4 opções que a gente tem hoje. Mas eu descartaria o Metcalf, claro, porque desde a temporada passada, quer dizer, de muitas temporadas que ele não vem desempenhando bem, mas continua sendo titular. Eu acho que por ser um líder, tem toda essa questão de hierarquia no futebol inglês, né? E também o meio-campo da gente que não vem funcionando. Muda a peça, todo jogo vai mudando uma peça ou outra e nada de vir um bom rendimento do meio-campo, né? Também essa questão de entrosamento, a gente fala muito disso. E eu acho que, assim como você falou, o Hughes, eu acho ele chegando, ele consegue, pelo menos na teoria, se ele chegar, ele já consegue melhorar mais de 50% do desempenho do meio-campo. Porque ele é um cara que, pelo que ele mostrou na temporada passada, com o time mal, ele conseguia ser um escape do Watford no meio-campo. O cara desarmava, interceptava, criava as melhores jogadas do Watford. Então, eu acho que passa muito por isso. Talvez seja uma mudança de estrutura, não sei, talvez. Acho que muito pelas opções que a gente tem, uma mudança poderia ser algo a tentar, né? Uma solução, mudar, colocar um 4-2-3-1 com o Wilmot e o Ekong na dupla de zaga, usando o Femenia na lateral direita e na esquerda, não, no caso, o Ngakia na direita, Femenia na esquerda, aí colocaria o meio campo, pela questão das opções. Colocaria o Chalobah, Capu e o Cleven, pronto, por exemplo, fechando esse meio campo. Daí na ponta direita, o Sarr, na esquerda o Sema, pela questão de opção mesmo que a gente tem, e João Pedro. Mas eu falo assim para o próximo jogo. Mas tendo o Hughes, claro que o Hughes vai ganhar a opção no meio campo. Mas pelo menos é um desenho que eu tenho assim em mente, né, do que pode ser uma solução de ter um desempenho melhor ou não. Ô Vitor, queria também ouvir a sua opinião sobre o trabalho do Ivic, tendo em vista o que eu e o que o Guilherme já falamos aqui, se você tem mais ou menos essa mesma opinião, ou se você tem uma opinião distorcida do que a gente pensa. O que você pode falar desse trabalho em 10 jogos de Vladimir Ivic? Eu tenho essa opinião parecida mesmo, é razoável e bom, né? Esse começo de trabalho do Ivic. Eu gosto desse estilo dele que é mais, vamos dizer assim, agressivo, né? Menos paizão, ele parece ser mais bravo no vestiário. Acho que esse estilo é legal, é importante. E vou até usar as palavras suas. O sistema defensivo, apesar de ter tomado 2 gols, eu estou gostando de ver, bem melhor que o que a gente viu na temporada passada. E vou até dar uma dica aí para o Ivic, que se ele começar a tropeçar para esses times aí, como o Ikombi, o Pouso vai cortar ele logo rapidinho. Tem que tomar cuidado. Acho que a sorte do Ivic foi que o Pouso assistiu o jogo contra o Bournemouth, porque se empata com o Ikambi, já a gente estaria falando de quem seria o próximo técnico. Pois é. Então, assim, pessoal, acho que a gente conseguiu detalhar bem o que a gente imagina do trabalho do Ivic, né? Tem os números. Eu acho que pelos números não é ruim, porque se você for tirar a Carabao Cup, a gente fica com, em 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. De 10 gols que a gente fez, a gente cai para 8, e de 8 que a gente sofreu, cai para 4. Então, eu acho que nos números a Carabao Cup acaba interferindo, até pelo time que a gente colocou ali em campo, né, para jogar com bastante menino da base, um time de jogadores recém-chegados, né, algumas coisas assim. Então, acho que é um trabalho, como a gente mesmo falou, né, de razoável para bom. Claro, não pode perder pontos ou jogar da maneira que jogou essa última partida frente ao Wycombe. E olhando para o futuro, sábado ao meio-dia no horário de Brasília, Burnley e o Watford, um jogo contra uma equipe que está lá na parte de baixo. O Pouso já regala o olho, né? Lá no estádio Rockwell Stadium, né? O jogo fora de casa novamente, né? Uma sequência de 2 jogos fora. Um adversário que normalmente é aquele time, vamos tentar trazer para o torcedor brasileiro, aquele time de Série B, que ele nunca cai para a Série C, mas também nunca briga para subir. Ele fica ali, fica disputando a Série B e fica. O Burnley é mais ou menos isso. Se eu não me engano, ele é um dos poucos times que nunca subiu para a Premier League,
da atual Championship e também não cai. Então ele é o grande clube que disputa a Championship. E analisando posição de cada equipe, o Barnsley ele está em 18º, 8 jogos, 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. Ele fez 9 gols, sofreu 10, menos 1 de saldo. O Watford, quinto colocado, apesar desses 2 tropeços, somos o quinto ainda, poderíamos estar brigando pela liderança, né? Se tivéssemos 4 pontos a mais, mas não. Quinto colocado, 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 8 gols marcados, 4 sofridos, 4 gols de saldo. Trazendo também o histórico de confronto, são 39 jogos entre essas duas equipes, 38 pela Championship e 1 pela Copa da Inglaterra, e por isso dá para ver um pouco do Barnsley, né? O que é o Barnsley, né? 38 jogos só na Championship entre Watford e Barnsley, com 16 vitórias do Watford, 11 empates e 12 vitórias do Barnsley. Atuando na casa do adversário, na casa do Barnsley, são 19 jogos com 6 vitórias do Watford, 6 empates e 7 derrotas. Então o retrospecto não é positivo atuando contra o Barnsley fora de casa. Vamos começar então pelo Vitor. Qual a expectativa para esse confronto depois do que a gente viu frente ao Cambi? Você acredita numa mudança de postura? Você comentou que o Ivic tem essa característica de ser meio bravão, né? Não dá sorriso. Então, possivelmente ele vai cobrar do elenco aí para esse jogo de sábado. O que dá para avaliar desse confronto frente ao Barnsley? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Ivic deu uma chacoalhada no elenco. Pelo pouco que eu vi do Barnsley, eles são um time que é bem parecido com o Icombe, né? Não pode tropeçar para um time desses. Acho que a gente vai conseguir melhorar o retrospecto fora de casa. Depois da péssima atuação contra o Icombe, acho que o time vai melhorar. Antes de ir para o Guilherme, vamos trazer alguns dados dos últimos 5 confrontos frente a eles. E algo em comum, todos eles teve Diney em campo. Eu acho meio difícil o Diney aparecer nesse confronto de sábado contra eles, até por ele não ter sido relacionado para os jogos anteriores. Mas, né, então temos aí, vamos, antes do Guilherme dar o pitaco dele, dia 15 de março de 2014, Watford 3, Barnsley 0, Diney fez um dos gols. Dia 21 de setembro de 2013, Barnsley 1, Watford 5, que se repita, resultado mais ou menos parecido com esse da última visita, né? Diney fez um gol e o brasileiro Irinei também participou dessa partida. Dia 16 de março de 2013, Barnsley 1, Watford 0, Diney e Chalobah. O Chalobah entrou na partida, ele estava no banco, o Diney foi titular. Desses últimos 5 confrontos, o único tropeço do Watford frente a eles. Dia 1º de dezembro de 2012, Watford 4, Barnsley 1, Diney fez 2 gols. E no dia 4 de fevereiro de 2012, Watford 2, Barnsley 1, gol. O Diney não fez gol. Eu errei aqui, o Diney participou da partida. Guilherme, indo para esse confronto, que avaliação você acredita que dá para se fazer do jogo frente ao Barnsley, 18º colocado, após o Watford vir de 2 empates e de um jogo tão ruim frente ao Wycombe? Como o Vitor falou, a questão do treinador de ser aquele cara que vai cobrar do elenco, não vai passar a mão na cabeça e ele sabe que foi um jogo ruim, ele tem a noção disso. Eu acredito que possa ter um discurso dele de pedir uma melhoria dos jogadores, pedir algo mais dos jogadores dentro de campo. Talvez, acho que teve um tempinho assim para treinar, por mais que não seja de uma semana inteira, mas eu acredito que tem um tempinho a mais assim para ajustar algumas coisas. Eu acho que pode ter um Watford melhor dentro de campo. A última partida foi um desastre, eu acho. Foi um jogo muito ruim na parte ofensiva e na defensiva. E eu acho que pode ter uma melhora. Eu acredito numa melhora do Watford dentro de campo. E que mude alguma solução. Ter alguma solução de jogo, né? Assim, de uma proposta diferente até. Não ficar esperando muito o adversário. Acho que tem que se impor contra o adversário mesmo. E buscar uma vitória. Não vou arriscar o placar porque eu tô errando tudo aí. Mas, assim, pensando numa próxima equipe para esse jogo, o Ivic falou na última partida pré-jogo do Icambi que o Hughes e o Gray já estavam treinando com o elenco. Então podemos, após aí praticamente uma semana, né,
antes do pré-jogo até esse próximo confronto, talvez ter Hughes e Gray à disposição, não sei se para jogar os 90 minutos, mas talvez para fazer algo no estilo do que foi o Capone. Entrou 15 minutos, entrou 30 minutos, entrou um tempo e jogou os 90 minutos. Eu acredito que pode ser algo parecido nesse sentido. Queria que vocês também falassem. Vocês acreditam que, se tiver à disposição Hughes, Gray, Giney, o time deve melhorar, deve crescer, né? Algo já se encaminhando para a parte final do programa aí, começar com o Guilherme, se ele acredita que tendo essas 3 peças à disposição, se o time melhoraria. E para a gente é importantíssimo ter um Giney, ter um Gray, porque com o Murray não dá. É um pouco complicado dizer se vai ter uma melhora, porque treinaram um pouco, não jogaram praticamente, não sei se tem um entendimento do estilo de jogo do Ivic, se os 3 têm ou não. Mas assim, eu acho que tendo o Hughes, a gente sabe que vai haver uma melhora. Por mais que ele não esteja totalmente entrosado, mas pela qualidade dele dentro de campo, a gente sabe que ele pode agregar bastante no time. Giney, vem a questão da liderança dentro de campo, a gente está sentindo um pouco de falta disso, né? Tem o Foster, tem o Cleaver, que estão assim, mais experientes, mas acho que falta um cara que consiga chegar mais perto lá, mais perto do juiz, aquela conversa toda como o Giney faz. O Gray, ele estava lesionado, né? E agora voltando, não sei, jogou acho que apenas um amistoso, que foi contra o Tottenham, que marcou até um gol de pênalti. Eu acredito que foi isso. Acho que, falando de Giney e Gray, eu acho muito difícil cravar algo se vai ter uma melhora, porque vem de lesão, jogaram pouquíssimo, e tem a questão da queda de rendimento que o Giney vem tendo da última temporada até essa. Por mais que tenha feito alguns gols importantes, mas a gente vê uma queda de rendimento técnico. E o Gray também, a gente tem até umas críticas bem duras contra ele, né? De dizer que ele não consegue dominar a bola, ele não consegue fazer uma jogada, ele não consegue finalizar. E é isso. Eu acho que só a entrada do Hughes que a gente pode ver uma melhora de fato no time. Apesar de tudo isso, o Gray ainda é infinitamente melhor do que Murray. Vitor... Não, isso é verdade, pô. Sem condições. Ô, Vitor, o que você pode falar dessas 3 peças, caso estejam à disposição do técnico Vladimir Ivic para esse próximo confronto contra o Bursley? Você acha que vai ter um ganho? E você, que é o mais inglês de nós 3 aqui, acompanha mais, né, até as entrevistas coletivas, você sentiu isso do Ivic, que ele pode já ter Gray e Hughes à disposição para esse jogo de sábado? Já para responder essa sua pergunta, eu acho que sim, o Gray está preparado pelas entrevistas dele. E sobre o sistema ofensivo, o Perica, que seria o substituto pronto ali do ataque, Sarr, João Pedro, se lesionou no jogo contra o Bournemouth. No jogo contra o Wycombe, o Murray entrou, fez aquela atuação desastrosa, pífia, né? Naquele último lance que podia ter matado o jogo, podia ter garantido os 3 pontos. Vamos parafrasear Mauro César. Pífia! Pois é. E aí, é óbvio que vai ter uma melhora. Seja a Giney, seja a Gray, no lugar do Murray, pode ser qualquer um. Para ser sincero, a pior versão do Giney é 1000 vezes melhor que a do Murray. A melhor versão do Murray. Isso é fato. E o Hughes o Guilherme falava dessa situação da liderança. O Hughes eu acho que é um líder também. Eu acho que é importante, sem falar do talento, né, no meio de campo ali, que ele sempre agrega ao time quando ele está na formação. Então, pessoal, já indo mesmo para a parte final desse programa, a gente falou um pouquinho dos 2 últimos jogos que a gente não fez programa por conta da proximidade, né? Falamos desses 2 empates, também falamos sobre o trabalho do Ivic, né? Tentamos aí desfragmentar, ver o que tem de positivo e de negativo nesse trabalho até aqui, e falamos também um pouquinho desse próximo confronto frente ao Bursley no sábado fora de casa, e eu acredito que a gente possa vencer. Como o Guilherme, também não vou dar nenhum palpite, porque eu só acertei um até agora, então não vou colocar nenhum palpite nesse momento. Já de imediato, agradecer ao Vitor, agradecer ao Guilherme,
meus companheiros aí de programa do Watford e falar para o pessoal que está acompanhando, está assistindo esse vídeo e ficou até agora, se inscreva no canal, vai lá, clica para se inscrever, aperte o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo, você seja o primeiro a aparecer. E também vá até os nossos canais de rede social, lá no Instagram, no Watford FC Bra, clica lá. Se você é torcedor do Watford e quer conversar com outros torcedores, vai na nossa DM, manda uma mensagem lá que a gente vai te incluir no grupo de WhatsApp. E também temos o Watford Brasil, @Watford Brasil, no Twitter. Lá a gente tem todas as informações do clube, lá é direcionado mesmo para que o torcedor fique por dentro, em português, para entender tudo certinho as notícias. Então, de antemão, agradecendo ao Vitor, agradecendo ao Guilherme e a você que também está nos assistindo. E let's go Hornets, que a gente consiga aí reverter essa situação dos 2 últimos jogos no confronto contra o Burnley neste sábado. Valeu, galera. Abraço.